Fala galera, beleza? Você sabe para que serve o aterramento temporário? Se liga no vídeo. Bom galera, hoje vamos tratar aqui de um tema muito importante, né? Sobre o aterramento temporário, né? Para que ele serve, por que a gente tem que utilizar o aterramento temporário e falar um pouquinho também da sua relação com você trabalhar em uma área desenergizada conforme a NR10 nos dita, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui para vocês um item da NR10 que ela fala que todo projeto tem que ter ali a previsão de você conectar, por exemplo, o seu aterramento temporário. Já deixo aqui de antemão, muita gente fala, o aterramento temporário ele tem que ser utilizado muito em sistemas de média tensão. Negativo. Você tem que fazer, quando você estiver trabalhando desenergizado, tanto aterramento temporário nas médias tensões, altas tensões e nas baixas tensões também, porque a gente já viu aqui em vídeos do canal sobre choque elétrico que uma baixa corrente ela já é capaz de você ter uma fibrilação ventricular e acabar tendo um óbito, por exemplo, além de outros riscos e possíveis acidentes que você pode ter. Então, na baixa tensão, você tem que também seguir o item 10.5 da NR10, que fala sobre o sistema desenergizado. Já falando um pouquinho dele, aqui, ele fala que a gente tem que seccionar, a gente tem que impedir a reenergização do circuito, a gente tem que testar a ausência de tensão, então você tem que detectar tensão para confirmar que o circuito esteja desenergizado, a gente tem que instalar o aterramento temporário, que a gente vai falar aqui para vocês, o que ele é, para que ele serve, né? A gente tem que fazer a proteção de materiais energizados que estejam dentro da área controlada, né? E a gente tem que sinalizar o local e sinalizar ali, por exemplo, quando você vai fazer uma manutenção num painel elétrico, você deixa o cadeado com o seu nome e responsabilidade, telefone, falando que não é para energizar aquele circuito. Então a gente tem que seguir os passos que a norma nos dá, porque quando a gente trabalha, intervém num sistema elétrico de maneira desenergizada, a gente tem que ter muita atenção, tem que analisar todos os riscos, né, fazer todos os procedimentos para que você não tenha uma reenergização, por exemplo, por acidente, né? Seja ela uma própria pessoa ir lá e religar o circuito, ou você ter, por exemplo, um cabo energizado que está próximo à área controlada, você ter algum defeito e esse cabo venha a encostar em cabos ali ou painéis que você esteja trabalhando de maneira desenergizada. Você pode ter induções, né, no sistema, você pode ter descargas atmosféricas, é claro, para você fazer um trabalho desse, você vai avaliar a condição climática, né? Então, assim, mas você pode ter induções por descargas indiretas de sobretensão, né, advinda da descarga atmosférica. Então, tudo isso, o aterramento temporário, dentro desses critérios que a norma nos prega, vai te proteger contra uma reenergização acidental. Por exemplo, você vai trabalhar aqui nesse ponto, né? Vamos supor um poste aqui, então a rede passando. O que você coloca? Vou colocar algumas fotos aqui sobre o que é o conjunto de aterramento temporário, né? Então, para a gente ver na prática aí o que é. Então, ele é nada mais que alguns ganchos, os cabos, né? E a haste para você fazer o aterramento, né? Então, você vem aqui, por exemplo, a pessoa vai trabalhar num equipamento que esteja ligado na média tensão aqui. Você vai ter que instalar seu aterramento temporário, tanto a montante, vamos supor que a fonte seja aqui, né, uma subestação, então fonte carga, tanto a montante do ponto trabalhado, quanto a jusante do ponto trabalhado também. Então você tem que aterrar em ambas as partes. Se o sistema for complexo, tiver mais possibilidades de ter circuitos aqui, de flexibilidade, por exemplo, você tem que aterrar todas as partes para que você esteja protegido, né? Você esteja protegido, por exemplo, se a pessoa religa o disjuntor, então você teria tensão aqui, o que acontece? Você vai ter esse aterramento antes de você acertar, por exemplo, pegar aqui no eletricista que esteja trabalhando, ou você, no caso, né? Por exemplo, uma fonte aqui, um gerador numa área rural, numa fazenda, alguma coisa nesse sentido. Se porventura você avaliou tudo, mesmo assim teve essa possibilidade de esse gerador injetar alguma corrente de tensão aqui, né? Você vai estar aterrado a jusante também. Descargas atmosféricas, então você pode ter uma sobretensão indireta, você pode ter, por exemplo, outra rede próxima, você
analisou tudo, mesmo assim por algum defeito extraordinário, e esse cabo energizado venha cair no cabo que você está trabalhando de forma desenergizada, você também vai aterrar. Então, ele é justamente para qualquer tipo de acidente, né, que ocorrer fora do previsto aqui, você está protegido e aterrado aqui nesse ponto. Então, é importante que também os cabos, os grampos, todo o material, ele seja dimensionado, né? Você tenha isso para o nível de curto-circuito que você estiver trabalhando aqui. Então, porque quando você aterrar essa rede, você também vai ter uma circulação de corrente de curto-circuito e ele não pode se danificar, porque senão você perde a função do aterramento temporário. Então é importante você analisar isso, tá bom? Então ele é um EPC, né, um equipamento de proteção coletiva muito importante, e sem ele você não faz, conforme a NR10 nos fala, um trabalho desenergizado. É importante que você tenha realmente o aterramento temporário quando você for trabalhar de maneira desenergizada, independente da tensão. Independente se você trabalha com alta tensão, média tensão, baixa tensão. Você tem que ter o local de disponibilidade, como a norma nos fala, para você colocar o seu aterramento temporário, tá bom? Ele também é utilizado, a gente tem que falar, né? Lógico que a gente não deseja, mas, por exemplo, se você tem um método de resgate e teve algum eletricista, um trabalhador que se está trabalhando e de alguma maneira estava energizada a rede e ele levou um choque, por exemplo, é importante que quando você vá fazer o resgate, você também utilize o sistema de aterramento para você aterrar a rede, né? Caso você não consiga desligar e fazer todo o procedimento, porque senão você também corre risco, né, de sofrer acidente, consequentemente, depois de tentar um salvamento, por exemplo. Então é importante também que você aterre a rede nesses casos, né? A gente, claro, espera que nunca aconteça. E para nunca acontecer, a pessoa que estava trabalhando aqui precisa realmente fazer esse passo a passo, né, para garantir que esteja desenergizado o circuito e aterrado temporariamente. Depois de terminado o circuito, provavelmente você deve ter um procedimento aí na sua empresa, na empresa que você trabalha ou como você trabalha, né, como eletricista, para você fazer a retirada do aterramento temporário e voltar ao circuito como energizado. Beleza? Acho que eu queria falar um pouquinho sobre aterramento temporário, até a gente estava fazendo a sequência de proteção, né? A gente vai voltar a falar um pouquinho disso, mas como envolve aterramento, e aí a gente pesquisando, foi, cara, vou falar um pouquinho disso, trazer um pouquinho de segurança aqui para o canal, que é muito importante, e o porquê que a gente usa o aterramento temporário. Beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixa seu like, seu comentário aqui no canal, que é muito importante para a gente. Sugestões também são muito bem-vindas, que a gente grava para vocês. Se inscreve lá no nosso Instagram, Elétrica em 5 Minutos, e até a próxima. Valeu!